Olá a todos, espero que estejam bem, espero que me consigam ouvir e ver bem desta vez. Eu acabei outro livro, portanto venho-vos falar disso. Eu confesso que tive as minhas dúvidas sobre se ia fazer este vídeo ou não, porque não é uma opinião muito no sentido, não é um livro propriamente muito falado, acho eu. Também já é um livro bastante antigo, mas fazer um vídeo, falar, ajuda-me a pensar no que quero dizer sobre um livro, tipo no Goodreads e isso, portanto decidi fazer o vídeo de qualquer modo, é algo que eu acho que me faz falta a nível pessoal. Então, o livro que eu acabei de ler, como vos tinha dito que ia fazer no vídeo de leitura anterior, foi o Envelhecer, do Pedro Chagas Freitas. Eu não sei de que ano é este livro, mas este livro penso eu que é bastante do início da carreira dele, quando ele fazia, na minha opinião, livros bastante mais provocadores, mais, digamos que mais arriscados, mais que faziam pensar e não tanto aqueles livros mais lamechas, porque ele é mais conhecido agora, aqueles romances, e eu tenho explorado bastante esta parte da carreira dele, e não tanto a parte que o tornou mais conhecido, a verdade é essa. E portanto tive curiosidade para este, porque tem realmente um conceito, mas bastante interessante. Então, este livro fala-nos, conta-nos a história de um país em que as pessoas de repente começaram a rejuvenescer. Ou seja, em que digamos que ficar-se mais jovem acaba por ser o padrão normal de vida. As pessoas sentem-se mais velhas quando estão mais jovens, porque basicamente a vida virou para trás, digamos dessa forma. As pessoas que eram mais velhas, em alguns casos, as que acabaram de morrer quando houve a impressão de que estão a ressuscitar, e de certo modo as pessoas estão todas a ficar mais jovens, até que muitas vezes desaparecem. As crianças, se não morrerem por causas naturais, desaparecem. E por razões que eu não entendo muito bem, também não estão a nascer mais crianças. É um bocado curioso isto. E então, o que acontece? Isto segue-se aqui um grupo de personagens, uma espécie de família, e depois, em paralelo com isto, vamos lendo artigos ficcionais sobre o que está a acontecer no país e no mundo, tipo opiniões de especialistas, a situação política, etc. O que é que isto tudo faz, basicamente? Então, o que acontece aqui é que vamos vendo a evolução dos personagens, conforme vão descobrindo todas estas fases, e até quando emigram para outro país em que isto não está a acontecer e deixam de rejuvenescer, e alguns deles têm quase que uma nova vida, começam quase a vida de novo. E ao mesmo tempo vamos ver o que o efeito da ideia de juventude eterna vai fazendo ao mundo. O que é que isso provoca em termos políticos, económicos, sociais, etc. É uma ideia muito interessante, irreverente, inovadora. Claro que não é tipo único, já li vários livros em que acontecem coisas semelhantes, pela parte de deixarem de nascer crianças ou deixarem de ver crianças, que se torna um problema, obviamente. Mas não completamente, porque neste caso é tal coisa, as pessoas podem rejuvenescer e depois podem sair do país e voltar a envelhecer, porque basicamente isto só está a acontecer num país. É um país que ficcionalmente não está a ser identificado. No entanto, eu acho uma certa piada porque há aqui pessoas tipo, deste país que têm nomes obviamente portugueses e, por outro lado, aqui os personagens que nós seguimos realmente têm nomes que sinceramente me parecem eslavos, russos, etc. E portanto, mas é engraçado porque realmente estes países ficcionais nunca são diretamente identificados, tanto é que as notícias têm sempre tipo um parênteses com reticências dentro, nos sítios onde deveriam cessar os anos ou os países, justamente para não ser identificável. Mas eu devo dizer que isto parece-me ter conotações políticas e sociais bastante particulares e até bastante óbvias, e se formos a ver aqui um bocadinho, tentar extrapolar para o mundo real, acho que conseguimos identificar estes países e estas pessoas. E não sei exatamente em que tempo é que isto foi escrito, mas talvez haja paralelos entre esta situação fictícia e outras situações que estão a acontecer realmente no mundo real. E isso é bastante interessante porque neste momento há aqui situações que realmente me lembram coisas que estão a acontecer neste momento, o que me faz pensar que este livro
apesar de ser um pouco antigo. Este livro, apesar de ser um pouco difícil, e eu acho realmente um pouco difícil, mesmo sendo bastante curto, tem o seu lugar no dia de hoje porque há aqui críticas sociais e políticas e paralelismos e até, se calhar, avisos que fazem sentido no momento em que nós estamos. E, portanto, é assim, eu não fiquei, tipo, super arrebatada por este livro. Honestamente, eu gostei mais da parte sobre os personagens, já. Apesar de que estes são personagens também não são fáceis de gostar, são personagens bastante estranhos e que eu diria até que em alguns casos vão perdendo a sua humanidade e às vezes noutros casos até já não a tinham. Portanto, é uma história bastante difícil nesse sentido. Mas eu gostei mais dessa parte, apesar de tudo, da parte sobre as notícias. Mas é um livro que, pronto, não me marcou, não é um livro, acho eu, que vai marcar ninguém, até porque é um final bastante abrupto e estranho. Mas é um livro que tem o seu lugar e que provoca pensamento e provoca análise e tem realmente o seu quê de interessante. Além disso, também não é um livro propriamente muito comprido, são cerca de 200 páginas e são bastante grossas e não são propriamente densas em texto. Portanto, é um livro difícil de ler no sentido do conteúdo, mas não é um livro difícil de ler no sentido da forma. Este é um estilo de livro que o Pedro Chagas Freitas fazia muito no início da carreira dele. Eu acho que já não faz tanto agora. Mas, verdade seja dita, eu não me arrependo de ler estes livros, mas não me deixam assim uma grande impressão, sendo honestos. No entanto, acho que é sempre uma coisa interessante de explorar estas ideias hipotéticas e estas críticas sociais e estas distopias, vá. E é interessante também ver um lado diferente de um autor, especialmente um autor tão conhecido e tão popular como Chagas Freitas o é. Eu tenho outro livro dele na minha estante, que por acaso ainda não é o Hospital de Alfaces, apesar que eu tenho alguma curiosidade sobre o Hospital de Alfaces, por toda a situação que envolve, mas neste momento não é o que eu vou ler a seguir. E o Hospital de Alfaces eu ainda não tenho, portanto terá de ser para depois. Então, o que é que eu estou neste momento a ler, que eu tenho à minha mão neste momento? Tenho então, que acho que já vos mostrei algumas vezes por aqui pelo YouTube, o Lembra-te de mim sob as estrelas, do Filipe Lacelo, que eu já comecei a ler, está aqui com o meu marcador de livros de crochê feito à mão. E este é um romance bastante poderoso, diria eu, sobre violência conjugal, libertação, saúde mental. Eu ainda não li muito, apesar de tudo, mas acho que este livro vai ser realmente forte e portanto eu quero ver se vou lendo. E depois o outro livro que eu tenho aqui, que eu acho que vou levar para a praia porque é bastante fininho, bastante pequenino, é O Bar Horizonte, da Ana Rita Newtel. Não sei dizer o que isto se diz. Pronto, é um romance levezinho, sobretudo em termos de tamanho. E portanto eu acho que este pode ser um livro interessante agora para levar para a praia no verão, porque também não é um livro tão sujeito, também não tem aquele marcador tão especial, tem o seu próprio marcador de livros aqui dentro. E portanto acho que vai ser este o meu próximo. Eu gostava realmente de acabar mais alguns livros deste ano, mas vamos ver o que é que conseguimos fazer. Espero que tenham gostado, espero que continuem a ver os meus vídeos sobre livros e que leiam muito. Até breve!